Pai do Senhor, olha eu aqui mais um vídeo, trazendo conhecimento para o nosso crescimento espiritual. Hoje vou falar sobre um assunto bem curioso, o peixe de Pedro. Mas antes de nós começarmos a explicação, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative todas as notificações, clica aí no sininho, ok? Nós vamos falar sobre esse texto que está registrado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 17. Vamos lá? Capítulo 17, a partir do versículo 24. Eu vou ler o texto, mas a enfática, o ponto principal desse vídeo, do conteúdo deste vídeo, é o peixe de Pedro. Que peixe é esse? Qual é esse peixe? Qual o nome desse peixe? Vamos lá. Versículo 24 de Mateus, capítulo 17. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas, ou uma moeda, uma cobrança de um tributo, de um imposto para o templo. E disseram: o vosso mestre não paga as didraqumas? Eles foram indagar a Pedro acerca de Jesus. Por que Jesus não paga? Jesus não paga o imposto do templo que é cobrado? Aí Pedro responde, disse ele, sim. E entrando em casa, aí Pedro entra na casa, antes que Pedro se manifeste, Jesus se lhe antecipou dizendo, Jesus, como é Deus, ele sabia do ocorrido naquele diálogo dos que perguntaram para Pedro. Entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? Olha só a pergunta que Jesus faz para Pedro, que estava sendo chamado por Simão nesse tempo aqui. Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra, os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Então ele estava perguntando aqui, os tributos que são cobrados pelos cobradores de impostos, eles cobram dos próprios filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro, que já sabia a resposta, vai dizer assim, dos alheios, ou seja, dos que não são naturais daquele lugar. Os estrangeiros tinham essa obrigação, os filhos estavam livres, vamos entendendo, os filhos estavam livres, isentos desse imposto, dessa cobrança. Mas aí, Jesus, mediante a resposta de Pedro, porque Pedro vai falar dos alheios, dos estrangeiros. É por isso que o templo cobra dos estrangeiros. Aí Jesus responde, logo estão livres os filhos. Vamos entender isso aqui. Logo estão livres os filhos. Se os filhos, os naturais, estão livres dos impostos, então por que a cobrança? Mas aí a gente começa a ver agora, dentro do contexto, que para evitar escândalo, o tributo é pago, porque no versículo 27 diz assim, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pague o tributo por mim e por ti. Então você começa a observar aqui outro ponto, uma chave muito importante dentro da Bíblia, uma estratégia que Jesus não está apenas mandando Pedro pagar, mas ele está dizendo, olha, vai lá, pague, mas pague o meu também. Mesmo eu sendo da terra, mesmo eu sendo original, natural da terra, não sou estrangeiro, você também, Pedro, vai lá e pague. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que Jesus, melhor dizendo, ele evita o escândalo, ele está ensinando a Pedro a evitar escândalo também, e também ele começa agora a movimentar Pedro a viver debaixo de milagre. Quando ele manda Pedro ir até ao mar, lançar o anzol, e o primeiro peixe que subir, você abre a boca. E é aqui que eu quero explicar. Que peixe é esse? Que peixe é esse?
tilápia. Claro que eu fui estudar sobre isso, né? Esse peixe tilápia, ele é chamado hoje de peixe de São Pedro, baseado exatamente nesse contexto que nós estamos estudando. Vamos entender um pouquinho por que foi achada essa moeda, essa dracma dentro da boca desse peixe? Vamos lá. Então vamos lá. A tilápia fêmea, depois da fertilização, essa fêmea pega os seus ovos, olha só, pega os seus ovinhos que saem da barriguinha dela e coloca dentro da boca e fica dentro da sua boca por 3 a 6 dias. Podemos dizer que é chamado de uma incubação, né? Aí elas vão sair como larvas. Nessa incubação, vão sair como larvas. E depois que saem como larvas, essas mesmas larvas, elas vão procurar alimento. Estou lendo aqui, dentro do estudo que eu fiz. Então, mesmo quando elas vão à procura de comida, porque essas larvinhas que já são os peixinhos voltam, procuram comida, mas depois voltam à proteção da boca da mãe. Elas ficam armazenadas, esses peixinhos, filhos do peixe tilápia, ficam armazenados na boca da mamãe, ok? Mas quando a mãe peixe quer que esses peixinhos fiquem fora da sua boca, ela pega um objeto, de preferência um objeto metálico, brilhante, para quê? Para que quando esses peixinhos voltarem para a boca, eles venham exatamente o que? Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Ela segura na boca para evitar que eles voltem. Por que eles não vão voltar? Por causa do brilho desse metal que vai refletir na boca da mamãe. Então, nesse caso, o peixe que Pedro pescou, pegou uma moeda de um ciclo, estava dentro da boca, exatamente vivendo esse momento dessa gestação, dessa maternidade. Amados, entenda uma coisa, Jesus sempre foi Deus, ele sempre conheceu a natureza, ele é o próprio Criador e ele manda Pedro pescar. E Pedro pesca exatamente o quê? Uma tilápia, porque é a fêmea da tilápia que passa por todo esse processo. Por isso que Jesus mandou ele pegar, e o texto diz assim, vamos ler aqui no versículo 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, para matar nossa curiosidade, o peixe que Pedro encontrou, a moeda, é uma tilápia fêmea. E por isso que Jesus, conhecendo a natureza do peixe, todo o seu funcionamento, o seu organismo, Pedro foi capaz de presenciar. Ah, Marlene, então não foi um milagre? Exatamente, foi um milagre. Deus mostrou para Pedro, olha só, o primeiro que encontrar foi a tilápia que estava com esse metal brilhante na boca. Amados, compartilhe esse vídeo, que ele possa edificar a sua fé, alimentar o teu espírito. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu joinha. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus Cristo!